muita coisa, para não dizer tudo, que aconteceu naquele espaço durante esses anos todos, só foi possível por causa do envolvimento das pessoas que faziam parte da coisa, sabe? O que parecia mais impossível de se conseguir, as pessoas davam um jeito e conseguiam. Não. Isso, acompanhando Março de 91, uma coisa assim, aqui tem um elenco. Eu ia falar, você arrumava uma impressão. E datilografado, né? Datilografado, os textos. Foi o primeiro beijo homoerótico que Francisco Morato. Tinha que ter falado disso. Sim, o Diogo beijando o Douglas na boca. A primeira cena, já para contar para que a gente veio. Sociedade por aí. Muito legal. Para começar a pensar um pouco nesses tempos aí, nessa história toda, eu tenho que ir lá para o fim da década de 80, ou começo dela, vai. Porque na verdade, depois que eu cheguei de Morato, eu senti uma necessidade imperiosa de sair. Por quê? Porque naquela altura do campeonato o bichinho da expressão já tinha me picado. E eu me vi na seguinte situação. Eu já estava lendo muito sobre teatro, adquirindo conhecimentos por um monte de lugares diferentes, de um monte de formas totalmente absurdas. Isso significa que valia tudo, né? Desde que me completasse um vazio que existia e nunca completava. E aí o que eu fiz? Eu juntei o povo, os amigos, e vamos montar um grupo de teatro? Vamos. Isso era começo da década de 80, em Francisco Morato. As pessoas não eram de Morato, eram de Jundiaí, de Caíras, e que tinham também esse desejo, né, de fazer alguma coisa, de se expressar de alguma forma. A paixão do teatro sendo uma coisa em comum. E aí lá fomos nós. A coisa era tão precária, gente, mas tão precária que, para vocês terem uma ideia, o aquecimento era à base de vinho. Então... Verdade. A preparação era à base de vinho, tá? Que vinha todo mundo do rock, né? Se eu penso nessas coisas aí que eu falo, puta, era muito importante mesmo, porque você chegava cansado, detonado, pulou a noite toda e de manhã você está se juntando para montar uma peça, né? E traz o vinho. Ali que eu tive certeza de que eu queria fazer isso. Por quê? Subiu uma necessidade, não é vontade, porque vontade está explicitada aí nesse começo, tosco, torto, absolutamente torto, de gente sem informação, de gente sem estrutura nenhuma. Morato, naquela época, não tinha nada em termos de produção teatral, alguma coisa que se aproximasse disso, absolutamente nada. Eu falei, puta que pariu, eu preciso buscar informação, né? Eu quero fazer alguma coisa e não tenho o ferramental para poder fazer. E vai ficar tosco. Vejam que aí já veio a mim um certo senso de responsabilidade. Caramba, não foi você que juntou essas pessoas? Não é de você que elas estão esperando alguma coisa? Meu, você está totalmente perdido, né? E aí no dia seguinte, eu lembro, eu vi porque parece que as coisas conspiram, né? Não sei se é a favor ou contra, mas conspiram. Aí eu vi uma notícia de que ia acontecer em Campinas um bate-papo, um encontro de gente de teatro, e o tema era teatro de esquerda e teatro de direita. Eu, que naquela época achava que isso era só uma coisa do tipo comunismo, capitalismo, né? Antigamente a ideia mais simplória a respeito de esquerda e direita era isso. Não tinha a ver com conservadores e progressistas, não. Era comunismo ou capitalismo,
né? E aí eu falei, nossa, o que será isso? O que isso tem a ver com o teatro? Resumo da ópera, chamei os meus amigos, não puderam ir, fui sozinho e peguei o trem, naquela época havia trem de Jundiaí para Campinas, né? E fui assistir essa palestra que para mim seria o primeiro grande evento assim em termos de teatro que eu ia aprender alguma coisa, porque eu não sabia nada. Só tinha a vontade, mas não tinha os meios de expressão, não tinha inteligência para isso, não tinha sensibilidade para isso, acho, não sei. O que aconteceu é que essa palestra não aconteceu. Ai, houve um problema técnico, sei lá eu que rolou, e acho que hoje eu tenho certeza que foi a melhor coisa que me aconteceu. Naquele dia eu desabei, literalmente. Meu, você vai em busca de ajuda e a ajuda simplesmente não está. Eu passei a noite inteira do lado de alguns atores, né, chorando e contando tudo isso, né, gente, não consigo, mas eu preciso. Aí veio essa coisa da necessidade. Meu projeto era buscar informação, me preparar para isso, né? Por maior que fosse a vontade, não dá para seguir se você não tiver uma base, e essa base ninguém ia me dar. Então eu tive que cavá-la, certo? Aí tudo quanto era evento de teatro eu comecei a participar, né? E aos poucos a coisa foi andando até que, claro, ruiu. Acabou, não tinha condição mesmo, não era o momento, né? Tão desgostoso eu fiquei da vida que sumi do lugar e fui para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, aí lá vem os astros, lá vem as circunstâncias, lá vem alguma coisa que concorre para, né? É terrível isso. De cara cheguei na cidade, depois de me ambientar, fui para o Sesc e tomei contato com o pessoal que estava fazendo uma apresentação lá. Era o pessoal do Boi Voador. E o que aconteceu? Olha que incrível. O Boi Voador fez essa apresentação lá, era uma peça do Guimarães Rosa, eu não vou lembrar o nome, sobre o Guimarães. O que aconteceu é que parte do Boi Voador resolveu ficar em Ribeirão Preto. O tempo andou e quando eu vi eu estava fazendo assistência de direção para o Ulisses Lopes, não Ulisses Cruz. Ulisses Cruz voltou para São Paulo, continuou com o Boi Voador e etc. E depois saiu também, né? E o Ulisses Lopes ficou e montou um núcleo de teatro sob os auspícios do Sesc de Ribeirão Preto. E o que aconteceu é que este grupo ele começou a ganhar um renome na região de Ribeirão Preto, né? Começou a circular os espetáculos e fez um sucesso interessante. Até que um belo dia acabou, porque a gente organizou uma vinda para São Paulo e acabou para mim, diga-se, né? O grupo seguiu. E organizamos uma vinda para São Paulo para apresentação no Tendal da Lapa. Nem sei se esse espaço ainda existe, eu acho que sim. Só que por algumas circunstâncias que não vem ao caso comentar, esta circulação não aconteceu em São Paulo. E o que aconteceu foi um fato assim que mudou definitivamente a minha trajetória no que diz respeito à atuação em Francisco Morato. Eu resolvi não voltar para Ribeirão. Vim para São Paulo e resolvi visitar minha mãe, que morava em Francisco Morato, né? E por lá tomei contato com o Centro Social Urbano, onde estava acontecendo algum evento cultural, que eu não me recordo qual, e acabei ficando em Morato. Isso me desvinculou de Ribeirão Preto, de pessoal de Boi Voador e etc, 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 porque não sei por que razão eu senti que eu podia fazer algo mais, sabe? Claro, com essa vivência que eu tinha tido de auxiliar na direção de um espetáculo e com um monte de informação que era praticamente um vaso sanitário de informações, felizmente depois com o tempo apertei a descarga, joguei um monte de coisa fora, claro, felizmente. Eu falei, puta que pariu, eu vou ficar aqui
eu vou conversar com esse diretor de Centro Social Urbano, era o Valdeci de Lima, na época. E o ano, você lembra? Ah, isto era 90, 89 para 90. E quando eu me vi, eu estava como assistente de direção do Centro Social Urbano de Francisco Morato na gestão desse Valdeci de Lima, que era de Franco da Rocha, né? Meu encontro com o teatro foi em Franco da Rocha, nas oficinas culturais, mais precisamente no centro, hoje Centro Cultural, na época era Centro Comunitário, e foi em 1995. Até hoje, né, aquele espaço é bem significativo para mim e continuo muito ligada a ele, que foi ali que eu comecei, futuramente depois dei aula lá, enfim, fiz espetáculos lá, e é isso. O meu primeiro contato com o teatro profissional, que eu assisti uma peça profissional, foi do Grupo Raima, lá no Belém da Serra. Uma peça que se chamava A Vida no Cotidiano. E eu me interessei muito, eu achei bastante interessante e diferente a forma com que isso tocava as pessoas, né? Foi estranho ver a reação das outras pessoas, porque ninguém estava entendendo nada e ninguém gostava de não entender. E eu achei muito legal isso, porque apesar de também não estar entendendo, me tocou de uma maneira que eu não tinha sentido ainda, né? Eu senti uma coisa muito humana, muito próxima, e isso despertou o interesse pelo teatro. Não conhecia nenhum grupo de teatro, não sabia de nada sobre. E aí no trem, quando eu estava indo trabalhar, eu ouvi alguém comentando que ia ter aula de teatro, e não era para mim que estavam falando, mas só... E aí eu peguei e fui, né, nessa aula de teatro, que foi na igreja São Benedito, né, num salão que tinha do lado lá, com o professor Rogério. Ali começou a minha história com o teatro, né, de uma maneira mais próxima. Depois no trem ainda, né? De novo. Aí eu encontrei com a Marília, que é uma pessoa que eu conhecia de vista, eu até conversava com ela, só que muito por cima. E aí eu fui participar com eles, né? Na época nós fizemos algumas peças, uma delas foi O Beijo. Isso no dia... O primeiro encontro, né, dessas pessoas foi no dia 1º de maio de 1999. Eu comecei no teatro, mas antes de começar no teatro, teve umas coisas que aconteceram antes. Eu tava no ensino médio, acho que lá primeiro, segundo ano, ensino médio ali. Aí teve um amigo meu que estava envolvido com teatro, não sei o quê, e falou, vamos fazer uma peça de teatro. E aí eu falei, não quero não, porque eu era muito tímido. Aí eu falei, eu quero ficar na parte técnica. Não, você vai atuar, você vai atuar. Aí eu não tive jeito, tive que escapar, que era trabalho da escola. E eu fui atuar, e meu primeiro personagem é um cara que ele atraía a mulher, e aí passava uma moça assim, e falava assim, vamos? Aí eu falava, não, eu sou casada. Ela levantava a saia assim, aí eu falava, agora eu vou. Meu, pra fazer isso, foi uma tortura. E aí eu decidi, falei, meu, nunca mais quero saber esse negócio de teatro. Mas eu era muito tímido. Aí passou, acho que 1 ano e meio, 2, assim. Aí eu fui fazer curso de inglês e conheci um amigo meu que é o Jorge. Aí ele falou, então, eu tô fazendo teatro lá no CSU, não sei o que, assim, é de sábado, você não quer fazer? Aí eu falei, quero, porque eu tô querendo perder minha timidez. Aí fui lá. Aí eu cheguei lá no CSU, assim. Quem que era o professor? Quem era o professor? Rui. Aí eu cheguei lá, assim, bati na porta lá. Aí saiu um molequinho assim, falei assim, eu vim puxar o Jorge, meu amigo. Ah não, ele tá ali fora, ali fazendo uma preparação de uma cena. Aí eu nem sabia que aquele moleque lá era o Rui. Aí eu fui lá, daí já entrei na história, eu tinha acabado de chegar. E aí eu já participei daquele exercício ali, que era criar uma cena, e aí tinha que criar, tipo assim, Deus dava os poderes para as criaturas lá, a função de cada criatura, e aí cada um tinha que agir de acordo e tal, e aí o Jorge falou, não, você vai ser o Deus, que vai fazer toda a parte da cena acontecer. Daí eu já cheguei sendo Deus, aí eu falei, puta, lascou, mano. Mas o que eu achei muito bacana foi que eu fui muito bem acolhido. Ali com aquela galera, tinha umas 30 pessoas ali. E aí eu fui muito bem acolhido, eu gostei daquele ambiente. Aí eu falei, passei uma vergonha aqui, mas eu gostei. E aí eu fui fazendo com ele, depois de um tempo eu saí, montei um outro grupo com o Jorge, e aí continuei fazendo teatro, esse negócio do teatro que pica a gente assim. Eu falei, não, eu quero isso pra minha vida.
Eu começo em Jales, interior de São Paulo, em 1990. Eu achava que era 4, mas descobri que é 5 esses dias. Em 1995, com 10 anos de idade. E a minha família tinha questões, assim, porque tinha um padrasto que bebia, que era muito violento, então a gente vivia muita turbulência. E na escola onde eu estudava, na 4ª série, uma menina falou, tem uma escola de teatro aqui na cidade, vamos lá? E eu fui conhecer, cheguei, é o mesmo teatro que é hoje em Jales, que acho que vocês conheceram, teatro grande, e cheguei assim numa janelinha lá atrás e falei, aqui que é a escola de teatro? E era um menino muito tímido, muito recolhido assim em mim, muito medo, né? Porque vivia também situações de muita violência em casa. Foi a minha casa, assim. A partir dali eu descobri a minha segunda casa, ou a minha primeira casa, o lugar que eu tinha mais conforto, mais segurança. Fiquei 11 anos ali e era um lugar de muito convívio, de muito acolhimento por parte de todos que estavam ali. Então eu ia cedo assim e ficava conversando desde a faxineira até... E foi um lugar que eu carrego, é um lugar que eu carrego até hoje dentro de mim, assim, de referência de teatro, sabe? De convívio, de relações, de desafios. Vivi minhas primeiras experiências profissionais também, nos grupos que tinha ali na cidade, que se apresentavam em escolas, que viajavam a região. Depois eu fui para São José do Rio Preto, e aí fui fazer estágio, e de lá depois voltei para Jales e depois para São Paulo. Mas eu comecei ali em Jales, ali é o lugar que eu volto até hoje. Em 1992, eu morava no Recife. Aí uma amiga minha queria fazer uma aula de teatro, só que a mãe dela não deixava ela ir sozinha, aí ela pediu para eu acompanhá-la. Aí eu acompanhei ela até a aula. Aí chegou lá, o professor falou que é para eu entrar na aula também, né? Daí eu falei, não, só vim acompanhar. Só vim acompanhar minha amiga. Ele falou, não, faz a aula aí depois. Eu falei, não, vou esperar aqui. Ele falou, não. Eu falei, eu vou ficar assistindo. Ele falou, não, minha aula ninguém assiste. Ou você faz a aula ou você vai ficar lá fora. Eu falei, então, vou ficar lá fora. Ele falou, não, faz a aula, rapaz. De repente você gosta. Eu falei, não, eu falei, sou muito tímido. Ele falou, então, os tímidos são os melhores artistas, porque nunca vai fazer alguma coisa de qualquer jeito. Aí eu resolvi fazer aquela aula. Aí quando acabou aquela aula, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tinha 27 anos, tinha 10 anos que eu estava viajando para todo lugar procurando alguma coisa para fazer da vida. Na primeira aula eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Aí quando acabou o curso, depois de 6 meses, eu perguntei ao professor, e se eu quiser viver disso? Achando que ele ia me chamar para trabalhar com ele. Ele falou, você tem que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, que lá é que as coisas acontecem. Como minha família era de São Paulo, eu voltei para Franco da Rocha. Nesse meio tempo que eu estava fazendo o curso em Caieiras, eu entrei na prefeitura de Franco. E fui trabalhar no setor aquele tempo era setor de cultura que chamava. E não tinha curso de teatro lá. Aí eu liguei para esse meu professor e falei, me manda um projeto aí para você dar aula aqui em Franca, não tem professor aqui. Ele falou, não, você que vai dar aula aí. Eu falei, não, você é louco, não vou. Ele falou, não. Eu falei assim, eu já tive mais de 500 alunos nesses anos que eu dou aula. Ele falou, e se tem algumas pessoas que eu acho que tem condição de dar aula, você é uma delas. Começa a dar aula aí, as dúvidas que você tiver, você vai me perguntando, a gente vai conversando. Aí eu comecei a dar aula lá em Franca, só como eu estava muito seguro, eu peguei e resolvi parar de dar aula para ir estudar em São Paulo. Foi quando o Alexandre entrou no meu lugar. Aí no ano 2000 me chamaram para ser um coordenador de cultura em Franca. Aí que a gente começou a dar aula de novo, que a Fábia foi até comigo, a gente começou a dar uma oficina lá e está lá até hoje a oficina. A gente começou a dar oficina, não, eu fui estagiária do André Arruda. Não. Porque a minha história começa um pouco com a dança, né? Eu acabei fazendo dança porque minha mãe trabalhava fora. E aí, naquela época, né, época de 70, ainda não tinha creche a partir dos 3, 4 anos de idade. Então a minha mãe não tinha com quem me deixar, na verdade. Então ela tinha que me ocupar de alguma forma. Então, para ela trabalhar. E ela estava grávida.
Então ela me matriculou no balé, eu queria ir para a escola, mas ela não podia entrar na escola ainda, tinha 4 anos para 5, ela me colocou no balé. Aí teve um dia, para minha surpresa, que a professora contratou um bailarino que deu aula de expressão. Cara, eu fiz todo mundo rir. E aí o professor chegou para mim e falou assim, você deveria procurar o teatro. Aí fiz, pam! Aí foi a primeira coisa que eu falei para minha mãe, vou terminar, mas eu vou procurar o teatro. E procurei mesmo. A primeira vez que eu pisei no palco como representando alguma coisa foi exatamente a partir dessa oficina, né? Mesmo não sendo profissional, onde eu comecei foi lá no Centro Cultural da Vergueira, em São Paulo. Eu comecei a fazer teatro com o André. Depois com a Fábia. Foi em 2004 que eu comecei a fazer teatro. Mas eu fui muito por acaso, assim. Eu comecei a fazer teatro sem nunca ter assistido teatro. Uma amiga tinha me chamado falando que ia prestar a prova para fazer teatro. E também eu era super tímida, não sabia ainda o que eu queria fazer da vida. Mas acho que eu posso dizer que o teatro, ele me deu muito rumo, assim, na vida, né? Porque na época da escola eu tava muito perdida na vida, no que ia ser, como que ia ser a vida. E aí essa minha amiga me chamou pra ir fazer essa prova, sem eu ter me inscrito, sem nada. Aí cheguei lá, quem eu encontro, André? Eu não deixei ela fazer a prova. Você não deixou? A princípio não, você lembra disso? A princípio Falei, não. Nossa, não fez inscrição, tem que esperar aí fora. E aí foi isso. E aí eu fiquei lá esperando essa minha amiga, a princípio, né, essa minha amiga fazer a prova do teatro e aquelas pessoas lá, né, aquele ambiente, assim, como o Gil falou. Aí tudo foi me encantando, assim, era muito diferente do que era na escola, de como eu me sentia na escola naquela época, né? Então aquelas pessoas pareciam muito legais. Aquele ambiente era muito, muito legal, assim. E aí eu fui para aquela sala, fiz a prova lá e aí comecei a fazer o tal do teatro que eu nunca nem tinha assistido. E aí acho que o que me fez ficar foi o ambiente, foram as pessoas, né? Foi aquele lugar que era acolhedor, aquele lugar que tinha pessoas que estavam preocupadas com as outras pessoas, que era outro espaço, assim, outro ambiente, né? Do que o ambiente escolar, assim. A minha história com a arte começou bem cedo, eu tinha 13 anos e o meu colega de escola disse que estava tendo aula de teatro no CSU, de graça, assim. Ele falou, gente, vamos, né, o grupinho de amigos e tal. E a gente foi eu e mais 3 amigos, o professor era o Rui Menezes, foi onde me pegou, né? Eu acabei largando algumas vertentes para poder seguir com o teatro e estou lá desde então. Eu tive contato com o teatro em 1993 na escola. Fui num projeto Escola Aberta, que a minha professora era Cícia Carvalho, que era do Teatro Célia Helena. E aí, na minha primeira peça, eu era eu fazia comédia já. Em 93, terminei, não tinha mais cursos de teatro na região. Em 96, eu encontrei o André. Caramba. No Centro Cultural. Mas aí a gente já começa adolescente, aí precisa do processo de trabalhar. E aí eu reencontro o André de novo. Em 2007, 2008 e 2010 surge a companhia Macia de Teatro. Que aí o André me puxa para figurino e adereços de cena. E aí a gente ficou com essa, né, Macia, e a gente em 2012 a gente veio todo nessa movimentação da Comboema. E aí em 2013 eu venho para o espetáculo, para fazer o figurino do espetáculo Juqueri Memórias de Casa e Vidas. E aí eu fiquei por aqui. Eu comecei no teatro em 2014. A primeira peça que eu fiz foi Aquele que Disse Sim, Aquele que Disse Não, do Brecht. Que pra mim já foi uma desmistificação, assim, do teatro, porque eu nunca tinha tido contato com teatro antes, assim, né? Então foi uma coisa meio tipo, meu Deus, isso é o teatro, sabe? Enfim, eu segui alguns anos na oficina, fiz com o André, com a Tabata também. E aos poucos eu fui saindo da atuação e me encaminhando para a sonoplastia
por interesse meu mesmo, assim. Eu sempre tive interesse em som, música. Fiz SP Escola de Teatro, que foi onde eu fiz o curso de sonoplastia propriamente, né? Aprendi muita coisa também lá e, enfim, ter contato com outros artistas mais velhos, mais experientes que eu, da mesma área, né? Sempre muito rico você ter contato com pessoas de diferentes idades que você, assim. Eu fiz teatro um pouquinho depois que eu saí da escola, do ensino médio, e também em oficinas culturais de cidades, né, de Francisco Morato. Só que, assim, não segui carreira nem nada assim nessa área, né? Eu sempre estava mais ligado à dança e ao canto do que propriamente teatro. E aí eu fiz, acho que uma peça eu fiz na minha vida, Romeu e Julieta, que era uma adaptação que era super cantada e super... era poesia, na verdade, né? Era super rimada a peça, nem lembro que adaptação é essa. E aí também nas oficinas culturais de Morato. E aí nunca mais fiz teatro, desde aí. E aí, agora na pandemia, o Acompanha me chamou para fazer um trabalho juntos. E aí nesse processo a gente criou um espetáculo e aí eu atuei um pouco, né? Dançava, cantava e atuava um pouco. E aí eu descobri que eu tinha alguma coisa dentro de mim nesse sentido. Mas sempre foi a dança que me acompanhou primeiramente, assim, né? E aí, depois desse espetáculo que a gente fez, eles me convidaram para fazer a preparação física do grupo, né? Do Girandolá. E aí entrei, assim, despretensiosamente para dar essa preparação física e já ficando para os ensaios e agora a gente está ensaiando uma peça. Mas foi bem despretensioso. Eu nunca estudei teatro, né? Fiz teatro lá atrás, mas ainda estou estudando agora com eles, aprendendo muito com eles agora. Exemplo, né, a peça que a gente tinha, que eu escrevi, foi Magia do Amor, era uma peça sobre vampiros. E nosso primeiro cenário foi um plástico preto, que eu peguei numa construção, estava cheia de concreto, eu lavei, e aí a gente colocou para poder se esconder atrás. E na peça a gente precisava também de velas, e aí eu peguei essas velas no cemitério, porque eu não tinha dinheiro para comprar. É verdade, eu não tenho orgulho de dizer isso, mas na época, que ele ia sempre na prefeitura e eu sempre ia lá também, a gente se encontrava muito e eu ficava implorando para ele me dar um caixão. Ele, você vai fazer o que com o caixão? Eu não posso te dar um caixão. Aí eu enchi o saco dele, aí ele me deu o caixão. Né, que assim, foi a primeira coisa de valor que o grupo teve, né? Um caixão. Por muito... Recebeu, né?